Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui contar então, finalmente, a história do livro, né? Da onde surgiu essa ideia assim de escrever um livro? É, qual foi o caminho? Tipo, o que que tem nesse livro afinal, né? E é o seguinte, eu sinto assim que esse livro ele parece que surgiu de uma maneira muito mágica, sabe? É, é como se na minha vida eu sempre fosse escrever esse livro. Tipo assim, hoje, olhando para trás, é como se eu já sabia que eu ia escrever esse livro um dia. Só que se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu nunca imaginei que eu ia escrever, sabe? É por isso que eu falo que é muito mágico, assim. É como se eu me sinto conduzida na escrita desse livro. E ele faz parte da minha missão de vida, assim, de algo que eu vim trazer. Ele estava na minha história. Ele é muito marcante como a minha história, assim. Ele faz parte da minha história. Eu me sinto magicamente conduzida para escrever ele. Então, assim, só para vocês entenderem, a minha vida inteira eu nunca escrevi nada, assim, nem diário, nem poesia. Não tinha hábito de escrever, nem caderno, nem como foi meu dia, nada disso. É, e eu escrevia muito relatório de pesquisa, né? Sou oceanógrafa, trabalhei quase 20 anos na academia, nas universidades, fazendo pesquisa, escrevendo muito relatório. E eu tinha facilidade para escrever o relatório, era basicamente isso, assim. E aí, de uns anos para cá, que é isso que eu conto, a história do livro vem daí, de 5 anos para cá, eu comecei a viver processos muito profundos de mergulho para dentro, assim, um processo de autoconhecimento, né, cada vez mais profundo. E dentro desse processo, ele aconteceu em meio a momentos muito difíceis da minha vida, onde eu estava triste, né, onde eu chorava bastante. E aí que eu falo, nesses momentos, algo dentro de mim sabia que eu ia contar aquela história. Era tipo isso, assim. Não era uma coisa nítida, clara, mas é como se eu já sabia que eu ia fazer aquilo. A partir daí é que eu consigo sentir essa presença do livro. E como quem já me conhece há muito tempo sabe, eu nunca fui de escrever nada nem assim em publicação. Então, tipo, Facebook, Instagram, se eu publicasse alguma coisa, era alguma foto de algum momento que eu tô, mas nunca que ia ter eu escrever alguma coisa do que eu estava sentindo, sabe? Nunca me expus a ponto de conseguir escrever mais do que uma frase numa publicação. E aí aconteceu uma coisa muito especial que eu quero dividir com vocês aqui hoje, que foi o seguinte, o meu primeiro texto, onde eu comecei a contar a minha história, ele foi publicado no dia 5 de janeiro de 2019. Ele foi publicado e ele foi escrito nesse dia. Foi muito engraçado porque nesse momento, sim, eu já estava escrevendo algumas coisas no caderno, né? Muita coisa que eu estava passando, que eu estava sentindo. E eu estava com uma vontade de contar aquilo que eu estava passando. Só que eu não me imaginava escrevendo, colocando aquilo na internet. E aí nesse dia eu acordei 3 da manhã, às vezes acontecia isso, tipo de madrugada mesmo, acordei totalmente acordada. Isso é uma coisa diferente, eu sempre dormi muito pesado e acordava tarde, assim. Não acordava de madrugada. Mas eu acordei de madrugada, já acontecia isso de vez em quando, e com aquela mensagem, né, com vontade de escrever, e eu comecei a escrever, eu acho que eu acabei de escrever umas 5 da manhã, assim. E foi a primeira vez que eu realmente estruturei um texto, assim, contei o que eu estava passando. E aí eu ia colocar aquilo no Facebook na época. Eu tentei colocar no Instagram, eu lembro que o texto era muito grande, eu não tive paciência porque não cabia no Instagram, você tem que botar nos comentários, eu acabei não desisti do Instagram nesse dia. E aí eu fiquei com aquilo assim, eu tinha que publicar, mas com vergonha, com medo, sabe? Pensei 1000 vezes antes, tá louca de publicar isso, ficar se expondo assim, né? Só que foi muito louco, no momento que eu publiquei, que era isso, 5:30 da manhã mais ou menos, gente, eu fui tomada por um sentimento assim muito louco, sabe? Eu comecei a chorar de emoção, assim, e fui muito transbordada, assim, desse sentimento, de uma gratidão, de um preenchimento, de uma certeza que eu tinha que fazer aquilo mesmo, assim, sabe? O medo passou na mesma hora, assim,
Foi muito emocionante. E assim, poucos segundos já começaram a ter respostas. Isso foi muito novo, porque eu nunca tive muito comentário em nenhuma publicação minha, né? Uma publicação que só tem uma foto, que não tinha texto, assim, tem curtida, mas não tinha comentário. Nesse dia comecei a ter muito comentário, assim, sabe? Muita gente falando daquilo que eu tinha falado. Assim, eu percebi que aquilo tocou as pessoas, sabe? E aí eu comecei a fazer isso de vez em quando. Então eu falei, não vou guardar mais o que está acontecendo, eu vou começar a colocar, porque aquilo foi importante para alguém, ajudou alguém, mexeu com alguém. E nesse caminho eu comecei a perceber assim que eu me senti útil. Uma coisa que na minha profissão mesmo eu nunca tinha me sentido tão útil como ali eu consegui ser útil para alguém verdadeiramente, assim, sabe? Contribuir para a vida de alguém, assim. E aquilo me preencheu muito também. E aí, a partir dessas publicações que eu colocava no Facebook, acho que eu comecei a colocar no Instagram também, pessoas colocavam, você tem que escrever um livro. Começou aí, sabe? Escreve um livro, você vai juntando isso que você está escrevendo, Lud, é muito legal e tal, e você tem que escrever um livro. E aquilo ficou, então vou começar a ir juntando mesmo, e colecionando esses textos, e vou escrever um livro. Isso foi em janeiro, né? E aí, em julho, eu passei por uma mudança de ciclo, que eu até coloquei aqui algum texto. Na numerologia, a gente vive 3 grandes ciclos, e naquele momento eu estava passando para o meu 2º ciclo. Então, tipo, saindo do meu ciclo de formação, que é desde quando a gente nasce, em julho eu mudei para esse ciclo de produção, que é quando a gente vem realmente fazer algo. Produzir, tipo assim, fazer a nossa missão, sabe, com tudo que a gente se formou no ciclo de formação, com o conteúdo que a gente foi adquirindo, a gente vai agora trazer isso. E o que aconteceu é que imediatamente depois que eu passei para o ciclo de produção, começou a sair o livro, e eu fui estruturando ele. E aí eu posso falar como é que ele foi muito mágico, gente, porque nesse momento foi assim, eu fui colocando, tipo assim, imagina que você vai montando um esqueleto de um projeto, né? Então, do que eu vou falar nesse livro? Que assuntos que eu posso trazer? Era tanta coisa que tinha na minha cabeça que eu não conseguia organizar, porque por onde começar, assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa que eu venho estudando, que eu venho vivendo, que eu quero dividir. Como é que eu vou organizar tudo isso para colocar aqui? E aí eu fui colocando tópicos, meio que capítulos que teriam, assuntos que eu queria trazer. E eu lembro que era um monte de assunto assim que era difícil de conseguir misturar e colocar num único livro, porque, né, tinha muita coisa diferente. Eu não sabia como que aquilo ia se juntar. Mas eu deixei ali e fui começando a escrever, ainda muito bagunçado, né? Era, como eu te falei, muita informação para juntar. E aí, engraçado que assim, a partir dali surgiu o título. Foi sem querer que o título surgiu. Foi um caderno que eu tinha acabado de comprar, e ele tinha uma sereia na capa. E quando eu abri o caderno e ia escrever sobre algum outro assunto, eu vi uma foto de uma sereia mergulhando. E aquilo me tocou muito, sabe? Porque era assim que eu me sentia, essa sereia nesse mergulho. E nesse momento eu escrevi uma poesia, foi a primeira coisa que tem no caderno. E essa poesia, ela tá no livro, e ela deu o nome ao livro. E aí, tipo assim, depois do título, eu não sei em que momento surgiu, mas também foi bem no comecinho, surgiu aquela frase que tem no começo do livro, que é assim: o meu caminho de volta à minha essência e o desabrochar do amar a mim mesma. Essa frase, ela veio assim pra mim, e eu botei ali. Só que eu olhava e falava assim, mas eu ainda não me sinto me amando a mim mesma. Tipo, isso não tá tão forte dentro de mim. Então, ainda não tenho esse livro. Mas aquela frase ficou ali, sabe? E aí, enquanto eu comecei a escrever o livro, foi escrevendo o livro, eu vivi esse caminho muito direto a isso. A esse desabrochar do amar a mim mesma. E é isso que o livro no final traz, essa conquista desse amor próprio, esse retorno para mim, essa coisa de estar muito forte comigo, assim, de novo, na minha história de várias vidas, né? Tipo, é muito louco esse caminho que, assim, enquanto eu escrevia o livro, eu fui vivendo essa frase, e é isso que o livro veio trazer.
É claro que eu vim vivendo isso de 5 anos para cá, como eu falei, mas esse último ano e meio, né? Comecei a escrever em julho do ano passado, tô acabando agora em dezembro. Esse 1 ano e meio de escrevendo o livro, eu vivi esse processo muito intensamente. Ele tá assim, de uma maneira forte no livro, assim, borbulhando, porque é vivendo e escrevendo aquilo ali, sabe? E o que é muito louco, assim, que no começo eu fui cortando. No começo eu fui cortando várias partes do que eu tinha colocado naquele esqueleto, assim, de assuntos que eu ia trazer. Eu falei, não tem como misturar tudo isso. E cheguei a publicar o livro em março, como eu falei, né? Sem uma parte desses assuntos. E aí eu comecei a viver esse mergulho na astrologia, que conseguiu juntar todos os assuntos que eu tinha tirado do livro, que agora fazem parte do livro, porque tudo se misturou muito. É como se, assim, tudo que eu tinha colocado no esqueleto, eu estava vivendo ainda, mas aquilo tudo se relacionava realmente para fazer o livro, sabe? E aí fez muito sentido, assim. Misturou todos aqueles assuntos de uma maneira muito lógica, muito... Parece um filme que no final tudo faz sentido, assim, muito louco, sabe? Enfim, assim, essa é a história do livro, por que eu escrevi, né? E o que tem nele, então. É esse meu caminho, como eu falei, de volta à minha essência, esse desabrochar do amar a mim mesma. É um autoconhecimento, são vários processos que eu fui vivendo, tá tudo misturado ali. E a astrologia entrou como, além de costurar tudo, ela entrou como uma cereja do bolo muito especial, porque através da astrologia, como eu consegui ver muito a minha história do livro no meu mapa astral, e eu passei a estudar astrologia de uma maneira muito profunda, e hoje eu trabalho com astrologia, porque eu consigo levar esse livro para vocês. É tipo assim, aquele é o meu livro, minha história, meu caminho de volta à minha essência. Mas meu motivo de ter escrito aquilo é porque eu queria ajudar que cada um encontrasse o seu caminho de volta à sua essência, o seu desabrochar do amar a si mesmo. E a astrologia entra nisso, porque eu consegui fazer o meu mapa, achei o meu livro todo no meu mapa. Então eu consigo achar o seu livro olhando o seu mapa. E aí vai ter um livro 2, né, que eu já tô escrevendo, tô com ele todo na cabeça, assim, ele tá impressionante demais, porque eu vou conseguir fazer com que você encontre o seu mapa. Então eu vou ensinar astrologia no livro 2 de uma maneira muito profunda, muito nova, porque eu me sinto, assim, muito inovadora na minha maneira de entender a astrologia, sabe? Me sinto muito profunda nessa maneira de entender. Trago algo que eu valorizo, que eu acredito e que eu vivenciei na minha vida. Então, assim, serão 2 livros, né? Tem esse primeiro, que conta toda essa história, mas que, além disso, ensina várias técnicas, ensina várias coisas nesse caminho. É um livro de estudo mesmo. E depois vai ter o livro 2, que vai ser sobre você. Vai ser como você encontrar o seu caminho. Então, assim, eu tô muito feliz, gente, mais uma vez, só pra dizer aqui, de ter escrito esse livro, de estar entregando ele, sabe? Quero muito que ele faça diferença na vida de vocês, como tem sido na minha, assim. É impressionante o tanto de coisa que eu vim vivendo, de transformação, de desabrochar mesmo, sabe? E a vontade de colocar isso pro mundo é tão grande, é quase uma euforia, assim, sabe? Preciso colocar, é isso que eu vim fazer, assim. Eu me sinto muito fazendo, realizando o que eu tenho que fazer. E é isso, guiada pelos anjos, pelos meus mentores, por Deus, por Jesus Cristo. Nesse caminho, assim, sabe? Só ouvindo e sentindo e fazendo aquilo que o meu coração manda. Sempre pensa isso, o nosso coração é o nosso guia. Então, entrar em contato com o que a gente está sentindo. É ele que vai fazer a gente ir para o nosso caminho, sabe? É aquilo que faz sentido para o seu coração, é o que dá sentido à sua vida. E eu encontrei essa conexão, entrei nesse fluxo, tá, gente? E eu quero dividir isso com vocês. E o livro tá lindo, tá com todo o amor do mundo. E dia 14, às 14h, vai ser liberado o link, tá bom? É a data e hora do nascimento dele. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.